Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E fala meu povo e minha pova, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal da ENEC Indicadores. E hoje eu vou trazer para vocês mais uma novidade que a gente está colocando, está disponibilizando no Drive. Eu disponibilizei ontem já. Já mandei um resuminho do que é o setup, do que é esse robozinho aqui que a gente fez lá no nosso grupo do Telegram. Tá, então quem está lá no grupo do Telegram certamente recebe as coisas. Fala meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu tô trazendo uma novidade para vocês. Fala meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje trazendo mais um setup automatizado aqui para vocês. Hoje a gente está trazendo um setup de banda de Bollinger. Tá? Eu estava aí há um tempo sem postar conteúdo aqui para o Profit de forma mais direta, estava focando no Trader Evolution, mas hoje a gente vai retomar aqui um pouco o conteúdo. E essa semana eu vou tentar postar 2 ou 3 vídeos sobre os indicadores de canais, né? O setup de canais. A gente tem praticamente 4 indicadores de bandas, né? Que a gente pode considerar que são as bandas de Bollinger, Keltner, Dunchain e o envelope. Envelope, eu acredito que seja algo mais específico aqui do Profit mesmo, do mercado nacional. Eu particularmente nunca vi nenhum estudo muito aprofundado sobre o envelope em si, né, nos mercados de Forex ou em qualquer estudo que eu tenha feito de mercados internacionais, porque ele é simplesmente uma média e você tem a porcentagem da distância da média e o canal que vai acompanhando. Já as bandas de Bollinger, elas são calculadas pelo desvio padrão, né? Então você tem um desvio padrão e aí você tem o que é calculado com base numa média móvel, geralmente uma média móvel aritmética, né? De forma padrão você tem uma média móvel aritmética e aí você tem calculado um desvio padrão dessa média e ele é somado para formar a banda superior e subtraído para formar a banda inferior. E ela vai medir a volatilidade. Eu até tenho uma cópiazinha aqui, ó. Né, geralmente, quando a gente vai estudar os indicadores de análise técnica, como banda de Bollinger, média móvel, MACD, estocástico, enfim, todos eles, quando a gente para na questão nas bandas de Bollinger, né, a gente tem, de uma forma mais consensual, né, a ideia de que o desvio padrão, ele indica, eu até coloquei a colinha aqui, ó, indica a medida de dispersão de um conjunto de dados em relação à sua média, ou seja, a distância, a variação de um conjunto de dados em relação à média. Ou seja, a gente tem uma média móvel, certo? Geralmente é uma média aritmética. O quanto mais o preço está afastado dessa média, quanto mais ele se dispersa, mais longe ele vai dessa média, maior é o desvio em relação à média. Então, maior é a abertura das bandas, certo? Quanto mais próximo o preço está da média, menor é o desvio padrão em relação ao preço à média. Por isso, mais fechadas são as bandas. Então, as bandas de Bollinger, elas, de uma forma geral, são amplamente utilizadas aqui para medir de forma mais visual a volatilidade do mercado. Mercado volátil quer dizer um mercado em tendência, quando o mercado dá um tiro, quando ele começa a andar. O mercado começa a andar, as bandas se abrem. Então, quanto maior é a abertura das bandas, ou seja, a amplitude do movimento das bandas, né, maior é a volatilidade. E quanto menor é essa amplitude, ou seja, quanto mais estreitas, quanto mais fechadas estão as bandas, menor é a volatilidade do mercado, o que significa logo uma consolidação ou algo desse tipo. Para a gente poder ver melhor isso daí, eu vou colocar num desvio padrão aqui, e eu vou salvar só para a gente atualizar aqui no gráfico e conseguir enxergar isso de forma melhor. Olha só, se vocês perceberem aqui, eu coloquei desvio 2, tá? Padrão média 1, tipo de média exponencial aqui. Vamos pegar aqui, ó. Olha só o que acontece, cadê? Pegar no gráfico de preço fica mais latente. Olha só. Percebam que aqui a gente tem a banda estreita, ou seja, pouca volatilidade, mercado se movimentando pouco, certo? Quando o preço começa a se distanciar da média, ou seja, que ele começa a andar para cima numa direção, quando ele toma uma tendência, quando ele ganha volume, ganha volatilidade, percebam que as bandas se afastam uma da outra, ó. E aí você tem aqui a abertura dos canais da banda. As bandas ficam maiores,
ou seja, tem mais volatilidade no mercado. Bandas estreitas, menos volatilidade, bandas abertas e maiores, maior volatilidade. O pessoal até fala da boca do crocodilo, né? Quando a boca se abre, quer dizer que vai entrar alguma coisa, está entrando fluxo, está entrando dinheiro, está entrando liquidez, está entrando, o mercado está se movimentando, está entrando força, energia no mercado e ele está seguindo seu rumo. Quando ela se fecha, quer dizer que não está entrando nada ali no mercado está parado, está travado. Tá? Então, as bandas de Bollinger são basicamente isso, um resumão geral. Né? Elas são medidas a partir do desvio padrão de dispersão do preço em relação à média móvel e o seu fechamento. Tá? E elas são utilizadas para você poder medir a volatilidade do mercado, beleza? Então, meus amigos, com base nisso, né, com base nessa ideia de volatilidade e dispersão, ou seja, afastamento do preço em relação a um ponto de referência, né, existem vários setups, vários operacionais que a gente pode usar. Eu vou voltar aqui para o gráfico Renko, fica mais objetivo. Tá? Existem vários setups que a gente pode utilizar para operar com as bandas de Bollinger, né? E tem praticamente... Caramba, eu fiz as anotações aqui, mas... Na verdade aqui são 4, tá aberto aqui, mas eu tenho só 4 tipos de setup aqui. Na verdade que são esses aqui, ó, 5 na verdade. Deixa eu transcrever aqui. A gente tem esses 5 tipos de setup aqui que podem ser operados e existem dezenas de outros que você pode utilizar, que você pode fazer da forma que você quiser. Mas tem 5 principais, eu deixei eles bem especificados aqui, porque é um robô só, nesse um robô você pode operar todos esses 5 tipos de setup. Tá? Inclusive já tem galera lá no Drive que meteu bronca hoje, e fez muita grana, fez mais de 1000 pontos. Eu fiquei muito feliz, parabéns para quem já meteu bronca já no nosso robôzinho que eu disponibilizei ontem lá no Drive, show. Então, baseado nas bandas de Bollinger, nós temos aqui praticamente 5 setups que estão configurados aqui nesse robô específico. Tá? Que o primeiro é o rompimento das bandas, eu vou explicar um por um, rompimento, o famoso fecha fora e fecha dentro, o famoso fecha dentro e fecha fora, que seria no caso o rompimento, o pullback nas bandas e um que é o mais exótico de todos, vamos dizer assim, que é o sentido das bandas. Tá? Eu vou explicar direitinho como que cada um funciona, beleza? Eu vou explicar aqui o código mais ou menos como que ele está montado. Tá? Aqui nos inputs, a gente tem o padrão de sempre. Banda de Bollinger, ela precisa de um período da média, precisa do tipo de média, e aqui eu coloquei o fator Tilson, né, por caso você escolha usar uma média Tilson, você ter essa opção aqui para colocar, e o desvio da banda. Eu vou adicionar aqui o indicador original, tá, a banda de Bollinger, eu vou colocar ali numa nova janela só para não misturar, e eu vou abrir aqui as opções. Tá? Essa aqui é a configuração padrão. Toda vez que você adiciona aqui uma banda ou um indicador banda de Bollinger em qualquer setup, em qualquer outra plataforma que você tiver, você vai ter o desvio padrão e você vai ter o período da média e o tipo de média que você usa. Tá? Você pode utilizar qualquer tipo de média que você quiser para você poder calcular isso, o período e o desvio que você quiser também. Tá? Esse aqui é o padrão do indicador banda de Bollinger. Desvio, período da média e tipo de média que você vai usar para poder fazer o seu cálculo, tá bom? Então aqui a gente tem essas 4 opções, sendo que eu coloquei o fator Tilson para você, caso escolha operar com a média Tilson. Naturalmente, de forma original, ele vai com a média aritmética ou exponencial, tá? E aí fica a sua escolha, o tipo de média que você quer utilizar, beleza? Além disso, aí depois o que acontece? Aqui, então no código, né, vindo aqui para o código em si, esse bloco aqui ele vai definir qual é o tipo de média que você quer usar. Né? Se o tipo de média for 1, a gente vai usar uma média aritmética. Se for 2, uma média exponencial. Se for 3, uma média ponderada. Se for 4, uma média Tilson. Não coloquei a Wales-Build porque é uma ponderada e a Wales-Build é praticamente a mesma coisa. Então já coloquei aqui uma média Tilson que, cara, fica bacana, fica muito legal. Vale a pena você fazer os estudos, fazer os testes com uma média Tilson, fica muito show. Tá? Então, aqui no código a gente tem esse bloco, tá? No qual você define as médias. E eu tenho aqui o cálculo, de fato, das bandas da Bollinger. Banda superior, BB up, e banda inferior, BB down. Tá? Aqui tem a média central, tá? Que eu utilizo como referência aqui, seja qual for a média que você escolher.
tá bom? Tipo 1, 2, 3 ou 4. E aí a gente vai somar o desvio padrão do fechamento referente a uma média, ao período de uma média, vezes o desvio. Então é assim que se calcula. Eu tenho a média mais uma média mais o desvio padrão dessa média vezes o desvio que eu seleciono. Assim a gente calcula as bandas, né, a distância, o valor das bandas de Bollinger é calculado dessa forma, tá bom? Aqui está o indicador básico, o setup básico formado, média e bandas. Só você copiar se você tiver alguma dificuldade, só deixar nos comentários aí. Eu espero estar trazendo uma explicação. Eu sei que fico falando esse monte de coisa e talvez banane um pouquinho, mas cara, dá uma pesquisada, vale a pena você gastar um tempinho para você poder entender como que funciona melhor. Pô, o Rafa colocou um setup lá de banda de Bollinger, cara, mas putz, eu não sei o que que é, como que funciona, o que que significa isso, como que eu uso, como que eu deixo de usar, quais são as aplicações disso no meu dia a dia, no meu mercado que eu opero, no dólar, no índice, em ações, em juros, em qualquer outra coisa que eu faça estudos e faça operações, como que isso pode ser aplicado? Né? Talvez o mercado mais volátil seja melhor, talvez o mercado menos volátil ela não tenha tanta utilidade. Então, como que eu posso fazer isso? Vale a pena você gastar um tempinho, para poder fazer os estudos e se aprofundar mais nisso aqui. Tá? Então, nas bandas de Bollinger, nós temos alguns tipos de setup, alguns operacionais que nós podemos fazer utilizando as informações que elas retornam da banda superior e da banda inferior. Agora eu vou voltar aqui para o que eu gosto de colocar, que é o desvio 1, porque assim ela retorna mais sinal. Né? Com o desvio menor, com a banda mais fechada, fica mais fácil para eu mostrar para vocês aqui, principalmente esse primeiro setup, que é o setup de rompimento. Tá? O setup de rompimento das bandas. Então, qual que é esse setup? Qual que é a ideia dele? Eu vou comprar toda vez que o preço romper as extremidades das bandas. Então, toda vez que houver o rompimento, que o preço romper a extremidade, seja para cima ou para baixo, eu vou romper. Deixa eu tirar, cara, esse execução, acho que a coloração fica menos poluída. Toda vez que o preço romper para cima, aqui ó, que ele fechar, no caso, acima, né, da banda superior, eu vou entrar comprado. E toda vez que ele fechar abaixo da banda inferior, eu vou entrar vendido. Essa é uma possibilidade, tá, meus amigos? É uma possibilidade. Percebam que ele pega movimentos muito bons, tá bom? Principalmente com a banda um pouco mais estreita. Se você pegar se você colocar um desvio maior, vou colocar um desvio de 3 aqui, por exemplo, você vai ver que ele não dá muito sinal. Que é difícil só quando o preço, dá uma lapada muito sinistra, que aí você, às vezes, ó, você vê, ó, não tem nenhuma coloração aqui. Se eu colocar no gráfico temporal, talvez aumente, talvez dê aqui, ó, deu um sinal aqui, mas você vê, num gap de 800 pontos ele deu o sinal. Perceba, ó, num candle aqui, cara, num gap de 700 pontos, um candle aqui de 600 pontos ele dá sinal. Pensamos que quanto maior é a banda, mais difícil, obviamente, vai ser dele fazer o rompimento. Tá? Aqui, ó, por exemplo, abriu num gap de 1.200 pontos praticamente, então é muito difícil acontecer isso. Tá? Eu vou explicar depois o setup fecha dentro e fecha fora, que aí vocês vão entender que esse tipo de configuração da banda de desvio, quando você coloca um desvio maior, geralmente você usa para operar o setup fecha fora, fecha dentro, na verdade, né? Já esse setup de rompimento, ele é muito mais operado com um desvio curto. Por quê? Porque você quer pegar justamente essa sequência de movimento. Você quer pegar a esticada do preço. Toda vez que o preço fecha fora da banda, você quer pegar justamente essas esticadas de preço aqui, ó. Tá vendo? Esses movimentos de tendência e de volatilidade do preço. Você está buscando encontrar isso daqui. Você tem uma banda de um desvio menor, tá? E o preço ele tende, quando em tendência, a trabalhar sobre essas bandas ou embaixo dessas bandas na tendência de baixo. Tá? Então, olha aqui, movimentos muito grandes, cara, 2.600 pontos praticamente. Em consolidação,
como você está operando tendência, quando o preço consolida, naturalmente você vai ter um drawdown na sua estratégia. Isso é natural. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente teve inicialmente na abertura 300 pontos, depois mais uma operação de 300 pontos, e aí preço consolidado na banda inferior foi estopado. Menos 80, menos 100, menos 170, menos 170, depois chegou a pegar até pagar 200 pontos, mas teria saído praticamente no 0 a 0, mais um stop. Depois teria pego 70 pontos. Em compensação, quando o preço vai para cima, 900 pontos. Depois mais 100, depois mais 500 pontos. E assim sucessivamente. O preço vai esticando e você vai conseguindo fazer operações maiores. Esse aqui é um setup seguidor de tendência. Tá? Não é o setup para você poder fazer operações curtas de scalp. Posso fazer? Pode fazer. Mas a recomendação é que ele seja um setup seguidor de tendência. Que você fique posicionado e aguente a bronca de você pegar aqui 600 pontos. Sabendo que quando você for estopado, quando o preço consolidar, como por exemplo aqui, ele vai te pagar pouco. Um stop, 2 stops seguidos, um 0 a 0, mais um stop seguido, um meio stop, um stop cheio. Entenderam aqui, nessas regiões aqui que o preço está consolidado, vai ficar ruim. Mas quando ele pegar uma tendência, ele vai te pagar bem, vai te pagar bastante. Tá? Então esse é o primeiro setup, que é o setup de rompimento das bandas de Bollinger. O segundo setup que você pode operar isso, você muda aqui, tipo de setup. Tá o setup 1 e agora eu vou colocar o setup 2, que é o fecha fora, fecha dentro. O que que isso significa? Toda vez que um box ou um renko ou um kendo fechar fora da banda, como por exemplo aqui, fechar fora da banda, e o próximo candle fechar dentro da banda, você faz uma operação contra a tendência, contando que o preço irá reverter, na reversão do movimento. Isso aqui não é ideal você utilizar com um desvio curto, porque ele vai dar muito sinal falso. Olha isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tudo sinal falso. Monte, você vai ter um monte, cara. O ideal é você usar com um desvio grande. Tá? 2, 3, se você opera num tempo gráfico maior, até 5 eu acho difícil. Sinceramente, dar um sinal com desvio 5, mas em dias, esse aqui é um setup contra tendência, tá? Porque você está contando com a reversão do movimento. Você está contando que o preço vai tá subindo, ele está fora da banda e aí ele vai fechar. Quando ele fecha para dentro da banda, você acredita que ele vai reverter. E aí você tem várias opções. Você pode colocar um stop fixo, colocar o stop na máxima, colocar o stop no box branco, colocar o gain na média central, colocar o alvo aqui na banda inferior. Cara, aí é você que vai escolher. O dinheiro é seu, o capital é seu, os estudos são seus. É você quem vai fazer, quem vai definir esse operacional. Percebam que dá muito sinal bom. Muito. Ele pega o olho do mosquito. A ideia é justamente essa. Quando ele fecha fora da banda e depois que ele fecha dentro, por isso que é fecha fora e fecha dentro, né? FFFD. Se pesquisar no YouTube você vai achar um monte. FFFD, fecha fora e fecha dentro, né? Close out e close in, você vai achar também vários setups dessa forma. Tá? Você vai ver que, cara, a ideia é justamente pegar essa reversão aqui, e aí o seu alvo tá aqui ou tá aqui. Ou tá em 600 pontos alvo fixo, sei lá, você que sabe, tá? Muitos... A ideia é geralmente, setups contra tendência, o alvo é menor porque você está operando contra tendência. E não se opera contra tendência, opera a favor dela. Tá? Então, o alvo geralmente é a média. Tá bom? Geralmente o alvo é a média. Tá? Percebam que aqui, por exemplo, em dias laterais consolidados, que nem esse gráfico todo bagunçado aqui, igual que esse gráfico todo bagunçado aqui, igual nesse gráfico todo bagunçado aqui, percebam que ele deu muito sinal bom, muito. Você tomou só um stopzinho aqui, Nos demais, você conseguiu sempre fazer uma boa pontuação.
Vamos colocar aqui no 15R. Ó, gráfico consolidado, ó, no olho. Tá vendo? Agora, em dias de tendência, vai acontecer isso aqui, ó. Stop, 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 operação, gain. Isso aqui, o pessoal usa muito no Forex para fazer martingale, mano. Fechou, ele faz um. E ele vai fazendo operações, porque no Forex é muito volátil, o mercado é 24 horas, então você tem muita liquidez, tem muita coisa, muita gente operando, o mercado sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, muito provavelmente, uma hora ou outra, essas ordens se pagarão. Muito provavelmente. É claro que pode ser que não pague o preço de despenque ou suba de uma vez e você fique lá posicionado eternamente. Mas é pouco provável. Tá? E geralmente também no Forex o pessoal abre ordens de hedge. Então, a partir do terceiro ou do quarto martingale, da quarta média que você faz, você abre uma posição de hedge para contrabalancear, para diminuir o seu drawdown. Aqui a gente não faz isso, né? Pelo menos a princípio no Profit, pelo menos não. No MetaTrader você até tem essas opções, mas é muito difícil você fazer porque é day trade, tem limite, as taxas são altas, a exposição fica muito elevada, você precisa ter uma margem de garantia muito alta para fazer isso. Então, aqui no mercado brasileiro, principalmente índice dólar, não se faz muito isso. Tá? Mas de uma maneira geral, a ideia é você ir comprando aqui nos sinais até que ele pague. Porque aí você vai ter um médio aqui, você vai comprar aqui, e aí você vai fazer um médio aqui, então sua posição vai vir aqui pro centro. Depois você vai fazer um médio aqui, vai fazer um médio aqui, sua posição deve vir mais ou menos para cá. Tá? E aí, se sua posição veio para cá, se ela veio até na entrada segunda, ó, você já consegue colocar pelo menos um 0 a 0 aqui, ó. Tá? Então, a ideia é justamente essa. Tá? É você fazer operações, cara, até que elas paguem. A ideia é essa. Só que, por exemplo, você tem que gerenciar bem o seu preço médio, você tem que gerenciar bem o seu galho. Senão, você vai se estrepar. Porque olha só, ele não voltou, cara. Deu um box para frente, mas olha o tanto que caiu, 1.300 pontos e não voltou. Depois caiu mais 1.700, recuou 500. Mas o seu preço médio devia estar mais ou menos aqui, ó. Por isso que você precisa gerenciar bem a sua posição. Se você está aqui e você faz um preço médio com 5 contratos, tá com 1, faz com 5. Aí você vai vir bem pertinho da posição. Só que aí, meu, desce tudo desbarrancado, já era, filho. Você vai ter que meter 50 contratos aqui nesse sinal para o preço baixar mais ou menos aqui, ó. Depois você vai ter que meter mais 100 contratos para ele baixar mais ainda. Então, é suicida, tá? É um negócio suicida. Precisa ter stop, gerenciamento, consciência do que está fazendo, beleza? Não recomendo fazer isso, não é minha recomendação. É um comentário de como o pessoal geralmente opera isso, mas isso é no Forex, tá? Então aqui, minha recomendação é compra stop na mínima. Compra aqui stop na mínima, né? Ele já fechou para baixo aqui, então você já sairia comprado um stop de 150 pontos aqui, que é o box contra, né? Aqui compra stop na mínima. Aqui venda, no caso, um 150 pontos de stop. Aqui é a mesma coisa, venda, stop na mínima, tá? Porque senão, olha só, não tem preço médio que suporte isso daqui. 1, 2, 3, 4 sinais com 3.000 pontos. Cara, por maior que seja o seu médio, tá? Você não vai dar conta de suportar isso daqui, tá bom? Então, não te recomendo fazer isso. Venda stop na máxima, compra stop na mínima, beleza? Ou então stop fixo, aí fica com você. Stop abaixo da banda, stop na mínima, enfim. Esse setup aqui, fecha fora, fecha dentro, funciona muito em mercado consolidado, tá? Ó, operação linda, 1.300 pontos. Em compensação, aqui ó, stopzão aqui, ó, coisa linda, 600 pontos. E aí vem pagando, ó, tá vendo? Vem pagando, só que quando você pega uma pancada dessa aqui, todo o seu dinheiro vai embora. Você pode dar uma sorte de pegar um mês dele pagando. Quando ele te estopar, ele vai te estopar pesado, tá bom? Esse é o setup fecha dentro, fecha fora. São operações contra a tendência, são operações nas quais você tem que ter um gerenciamento de risco muito bom. Recomendo um stop na máxima ou na mínima do candle,
tá? Ou um stop fixo de um valor que você determinar para você não carregar a posição por muito tempo. Faça no máximo 1 ou 2 preços médios ali, se você quiser fazer, tá? Preço médio, pessoal, é uma ferramenta que se utiliza muito no mercado. Ela foi manchada porque o pessoal faz cagada, mas o preço médio é real, é bom se você souber fazer. Parabéns, vale muito a pena você estudar, tá? Continuando, nós temos um terceiro setup, que é o setup fecha dentro, fecha fora. Esse, ele pega fora e dentro, querendo reverter. Agora, a gente tem um que vai, quando tiver dentro e fechar fora, você vai querer pegar justamente o afastamento do movimento, ou seja, em tese você vai operar a favor da tendência. Você vai operar a favor da tendência. Então, ó, presta atenção aqui. Ele fechou fora e agora fechou dentro, ó. Desculpa, fechou dentro e agora fechou fora. Então, você vai pegar o rompimento, você vai pegar a tendência do movimento. Isso aqui é um setup a favor da tendência, tá? Acreditando que quando o preço fecha fora da banda que ele rompe, você tem o início de um movimento, principalmente quando ele é seguido da abertura das bandas aqui, ó. Perceba que ela tem uma inclinaçãozinha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui significa um afastamento do preço, possivelmente o início de uma tendência ou de alta ou de baixa, tá? É óbvio que vai depender do movimento. Então, fecha dentro, fecha fora, operações a favor da tendência. Você pode colocar um stop abaixo da média aqui e ir fazendo o trailing conforme a média, tá? Você pode fazer box contra, enfim. Aí, mais uma vez, é você que escolhe, é você quem gerencia, tá? O stop fica um pouco maior, naturalmente, ou se você colocar principalmente na média, que é o que as pessoas geralmente usam, tá? Um stop na média, porque é operação de tendência. Então o seu alvo é maior. O seu alvo é muito maior. Então o seu stop também é maior. Alvos 2, 3 para 1, ou então você pegar a reversão do movimento e a posterior tendência, né? Esperar um gatilho de fecha dentro, fecha fora, esperar ela fechar fora e depois quando voltar para dentro você fazer a saída da operação, né? Como nesse caso aqui fechou fora e você sair da operação quando ela fechar aqui dentro, né? São possibilidades, tá? Por exemplo aqui, ó, você sai da operação aqui, sair da operação aqui, depois quando romper esse pivô você entrar de novo e sair aqui, né? Entrar aqui, sair aqui, entrar aqui, sair aqui e assim sucessivamente. Tá bom, pessoal? Lembrando, você vai acreditar que haverá o rompimento. O sinal falso vai ter em toda estratégia. Naturalmente, aqui você estará operando a favor da tendência e não contra a tendência, como é o setup fecha fora, fecha dentro. Tá? Esse aqui é o outro lá é o FFFD. Esse aqui é o FDFF. Se você jogar no YouTube ou no Google, em qualquer lugar, banda de Bollinger, FFFD, banda de Bollinger, FDFF, você vai encontrar muito mais conteúdo sobre esses dois setups aqui de forma muito específica, porque eles são muito populares, o pessoal usa muito eles, beleza? O quarto setup é o pullback nas bandas. Cara, isso aqui é obrigatório, tá? Isso aqui é básico do básico do básico do básico. A máxima do candle está acima da banda e o candle fecha abaixo da banda, você vai entrar acreditando na reversão do movimento. A mínima do candle está abaixo da banda, ele fecha acima, você vai entrar acreditando na reversão do movimento. Também são operações contra a tendência, tá? Porque o preço está descendo e aí falhou a descida, como nesse caso aqui, ó. Ele rompeu, mas não teve força para continuar o movimento e subiu. Então você vai entrar comprado aqui, alvo na média, alvo de scalper, alvo na banda superior, alvo onde você quiser, tá? Stop onde você quiser também, recomendo colocar na mínima do candle, ou abaixo da banda ou na banda inferior, tá? Aqui no caso na banda superior ou na máxima, tá bom? Alvo geralmente na média ou na respectiva banda seguinte. Operações contra a tendência, lembrando que quando o ativo tiver em tendência, você vai ser estopado. Isso aqui muito menos, porque são pullbacks, ó. Ele pagou aqui pelo menos um box na maioria das vezes, ó.
Apagou 1, 2, 3. Beleza. Se a gente jogar no gráfico temporal, talvez melhore, não sei. Vamos ver, tá com desvio padrão 2. Para scalperzinho, tá valendo. Cara, Rafa, qual que é o melhor? Meu, não sei, cara. Não sei. Isso aqui é estudo, isso aqui existe já há décadas. Eu só estou traduzindo isso aqui para você poder, através dos seus estudos, aperfeiçoar. Para você, através dos seus estudos, ter ferramentas para poder fazer esse tipo de operação. Tá? Isso aqui existe há décadas, mano. A banda de board, se não me engano, é da década de 60, acho que 63, mano. É muito antigo. Tem muito chão, muita história. Então, esses aqui é o quarto setup, tá? O quarto setup que é o pullback nas bandas. E lembrando, pessoal, quanto maior for o desvio, naturalmente maior será o filtro que você vai ter. Você vai ter muito menos sinal, mas em tese os sinais que você vai ter serão muito mais proveitosos, né? Porque, poxa, o preço tem que se afastar muito mais para poder te dar um sinal, né? Ele tem que correr muito mais para poder dar um sinal de compra, porque a banda estará muito mais afastada. Então, em tese, ó, você terá bons sinais, em tese. Sinal falso, mas qual estratégia que não tem? Tá? E o quarto setup, que como eu comentei, é o setup mais exótico aqui dessa galerinha aqui, que é o sentido das bandas. O que é isso? Voltando aqui para o ranking fica mais didático. Deixa eu colocar num desvio menor aqui, só para vocês poderem entenderem de forma melhor. O que é isso? As bandas estarem abertas no mesmo sentido, tá? Banda inferior maior do que a banda inferior anterior e banda superior maior do que a banda superior anterior. Você vai ter o sinal verde, que é um sinal de compra. Banda inferior menor que banda inferior anterior e banda superior menor que banda superior anterior. Você vai ter um sinal de venda, sinalizando de que muito provavelmente o preço iniciará um movimento contrário, de baixa. Tá? Então, só resumindo aqui, ó, deixa eu pegar mais um exemplo visual aqui, ó. Banda subindo, tá? Todas elas, tendência de alta. Bandas descendo, deixa eu pegar um movimento bom de baixa aqui, ó. Bandas descendo, tá vendo? No movimento de baixa sequente, banda superior menor, menor, menor que a anterior, banda inferior também menor, menor, menor que a anterior. Então, movimento de baixa, fazendo operações de venda, tá? Esses são os 5 setups, pessoal. Eu espero que isso aqui ajude você de alguma forma. Eu tenho certeza que tem muita gente que já opera isso aqui de forma manual ou com VisualBot. E isso aqui vai ajudar pra caramba vocês a operar de forma automática aqui pelo Profit, para pelo menos fazer as entradas. Aí você configura uma ordem oco, ou você configura um stop aqui, ou você fica pela coloração mesmo, aí é você que sabe, né, no tempo gráfico que você costuma operar, no renko, enfim. E no ativo, isso aqui é usado muito em ações também, dá muito certo, tá? Só dando uma revisada aqui no código, então. Tipo 1, que é o rompimento das bandas. Toda vez que o fechamento for maior que as bandas, vai ter verde, toda vez que for menor que a banda, vermelho. E aqui eu tenho o volume ok, que é a questão do gap, é o filtrozinho de gap, já expliquei isso nos vídeos anteriores. Tipo 2, que é o fecha fora, fecha dentro. Toda vez que o fechamento for maior e ele fechar dentro da banda, toda vez que for menor e ele fechar dentro das bandas. Tá? Tipo 3, que é o fecha dentro, fecha fora. Toda vez que ele fechar dentro da banda, o anterior e o atual fechar fora da banda, toda vez que fechar dentro da banda e fechar fora da banda aqui para venda. Tá? Tipo 4, pullback nas bandas. Toda vez que a máxima for maior que a banda superior e o fechamento for baixo, toda vez que a mínima for menor que a banda inferior e o fechamento for acima. Tá? E aqui eu coloquei o not green, not red, porque muitas vezes ele vai pintando. Isso acontece várias vezes da mínima ser maior e ele ficar riscando, então coloquei para pegar só o primeiro sinal. Por isso que eu coloquei not green, not red anterior, só para fazer esse filtro. E aqui o tipo 5, que é o exótico que eu falei, que é banda superior
maior que banda superior anterior e banda inferior maior que banda inferior anterior, quando todas as bandas estiverem em confluência, quando o preço estiver realmente num canal, no range, tanto para alta quanto para baixa, tá? Então você vai fazer operações a favor dessa tendência, beleza? Todos eles funcionam demais, olha aqui, principalmente esse último, em movimento de tendência, ele pega muito bem, porém, como todo setup de tendência, quando consolida, ele vai estopar bastante. Da mesma forma que todo setup contra a tendência, quando o ativo está em tendência, ele vai estopar bastante. E aí, você precisa escolher qual que você vai operar. Se você prefere operar um que te dá várias operações aqui contra a tendência, isso é perfil de cada um. Ó, enquanto aquele estava dando essa pegada de alta toda, esse aqui ó, tá dando só sinal contra. Ó. É aqui em cima que ele vai acertar, porque o preço uma hora vai ter que corrigir de alguma forma. Pode ser que ele suba infinitamente, aí você vai estopando infinitamente. E aí o outro setup que é a favor da tendência vai pegar toda essa pontuação. E esse aqui vai ficar te estopando um monte de vezes. Então, vantagens e desvantagens de um setup e de outro. Qual que é o melhor? É você quem vai dizer seu capital, seu perfil, sua estratégia, aquilo que você quer. Posso fazer os dois, Rafael? É claro que pode. O Profit dá a possibilidade de você criar mais de uma estratégia. E aí você só tem que gerenciar o seu capital, gerenciar a sua quantidade de contratos, a sua mão, o tamanho da grana que você vai alocar para cada um e aquilo que você vai fazer de forma muito consciente, muito organizada, muito disciplinada. Tá? Isso é muito importante, esse é o principal fator. O principal fator não é a estratégia, porque todas elas, em tese, funcionam bem no determinado ambiente, no determinado ativo, time frame, enfim. Elas, em tese, funcionam bem. Olha, você tem várias opções, vários aqui. Você pode fazer scalps para fazer operações maiores, operações a favor, operações contra a tendência. Elas geralmente funcionam. O que vai de fato fazer diferença é a forma com a qual você gerencia o seu capital. Tá bom? Meus amigos, tá aí mais um setup 100% automatizado para vocês poderem fazer suas operações. Cadê aqui? Banda de Bollinger. Para vocês fazerem suas operações aí de forma 100% automatizada no Profit, tá? Ó, por exemplo, dia 23 aqui, ó. Se for pegar um box a favor, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 operações a favor. Aí depois você teve um stop. Então, se você ganhar um, perde 2, 6, 4, 5, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, ó, consolidou, esquece, 9, 7, 5, 6, 7, 8, 9. Isso aqui, ó, meio-dia, 9, 10, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Aqui foi um stop, 16, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 18, 19, 20, só até 5 horas. 20 operações vitoriosas. Você teve um lucro de 20 operações. Você ficou 20 no positivo. Cada box de 15R é equivalente a 70 pontos. Você fez 1.400 pontos no dia 23, que foi um dia truncado. Você fez 1.400 pontos. Você fez 20 operações vitoriosas. Tá? Você saiu num lucro de 20 operações. Em compensação, vamos pegar aqui no dia 24. Vamos tentar dar uma calculada aqui. Vamos lá, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11. Beleza, aqui fechou 5 horas. Mais uma vez 11. Você saiu 70 pontos, você saiu com 770 pontos. Positivo, tá? E, cara, se você for contando, esse aqui é o setup 1. Não, esse aqui é o setup, cadê? Cadê o setup? Aqui, ó, setup 2, que é o fecha dentro, fecha fora, tá? Cara, muito top, velho. Se você tem que nem um alvo que nem eu de 50 pontos, você tá feito na vida. Você vai conseguir bater a sua meta praticamente todo dia. Claro que vai ter um dia que você vai ficar na mão, é óbvio, isso sempre acontece, vai acontecer com todas as estratégias, vai ter um dia que você não vai conseguir bater. Mas nós fizemos 2 dias aqui. Peguei aleatório, eu juro por Deus que eu não fiz isso aqui previamente, peguei um dia qualquer aleatório aqui. Vamos ver hoje, por exemplo, tá? Só para não dizer que eu tô fazendo coisa, vamos lá. Hoje, dia 29, esse vídeo está sendo gravado no dia 29, hoje, tá? Menos 2, menos 1, menos 3. Nossa, começou mal. Menos 3. Vamos lá. Menos 2, menos 1, menos 3, menos 5, menos 4, menos 6, menos 5, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 5, menos 7, menos 9, menos 11, tá vendo? O dia chega, menos 11, menos 13, menos 12, menos 11, menos 13, menos 15, menos 14, menos 13, menos 15, menos 14, menos 13. Então aqui estaremos com 70 mais 21, 910 pontos, ou seja, 1000 pontos negativos praticamente, 910 pontos negativos, tá? Fizemos 1.400 e 700 no dia. Depois fomos para menos 900. Percebam? Dia de tendência, cara. Vai te estopar. Vai te estopar. Não tem jeito. Operações contra a tendência é isso aí, tá? Eu espero que vocês tenham entendido como que funciona. Tô oferecendo uma ferramenta. Teve um dia que pagou 1.900 pontos. 1.400 pontos. Tem um dia que tá te deixando 1.000 pontos negativo. É assim, cara. Esse é o mercado de day trade. É isso aqui. Vai ter um dia que você vai lavar a égua. Vai ter um dia que você vai ser destroçado. E aí, cabe a você colocar o teu gerenciamento. Não, eu quero ganhar 500, quero perder 500. Não, eu quero ganhar 50, mas quando eu perder, eu aceito perder 500. Eu aceito perder 1.000. Eu aceito perder 2.000. Eu quero ir até onde vai dar. Fazer de entrada, não interessa se me deixar 5.000 negativo. Eu quero fazer entrada. Todo dia que eu ganhar, eu quero ganhar 100. E, cara, eu vou correr todo dia atrás do 100. Não interessa se ele vai me deixar negativo 5.000. É você que vai decidir isso. Isso é o seu dinheiro, é o seu capital, é o seu gerenciamento. Recomendo? Não recomendo. Recomendo que você faça de forma consciente. Coloca um limite para sua perda, cara. 300 pontos, 500 pontos, que seja. E vai buscando. Pô, pagou 1, 2, 3, 4, 5. Pô, tá show, tá bom. Entendeu? Aí, mais uma vez é com você. Tá bom, pessoal? Espero que esse vídeo aqui ajude vocês a entenderem não só esse setup, mas mais ou menos como que funciona aqui o operacional das bandas de Bollinger, o que você pode fazer, o que você não pode fazer e como você pode fazer de uma forma mais geral, tá? Deus abençoe a sua vida, o vídeo está com 46 minutos praticamente, 46 está a gravação, mas depois eu vou editar, vai ficar com menos um pouquinho, quase 40 minutos de vídeo, mas é isso aí, Deus abençoe a vida de vocês. Se você quer ter acesso a esse setup e todos os nossos outros setups e robôs e estratégias e indicadores que a gente vai lançar para o Profit Chart, tá no link aqui da descrição desse vídeo, o link do Mercado Pago. Entra lá, bicho, dá essa força, eu agradeço muito o suporte, não esquece de compartilhar, de dar o like, de se inscrever no nosso canal, de assistir os nossos vídeos e, muito obrigado pela sua presença até aqui, se você teve paciência de me assistir até agora, tá bom? Deus abençoe a sua vida, meu querido. Se você quer aprender a fazer robôs como esse, programar indicadores como esse aqui, tá também aqui na descrição do vídeo o link do curso do Skiller App, o melhor curso de programação para Profit que você vai encontrar no mercado. Não tem nenhum curso igual, ele é o melhor. Ele é o cara, ele é o mestre. O Skiller é top. Beleza? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, meu querido. E um forte abraço. Bora pra cima.